A paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a segunda lição que tem por título A Realidade do Deus da Bíblia. O texto principal está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que nos diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O resumo da lição nos diz: a Bíblia Sagrada mostra a existência de Deus para o homem moderno. Ao lado, nós temos a leitura semanal, é importante que façamos ela com os nossos alunos. São três os nossos objetivos, querido professor. Primeiro, compreender a existência de Deus. Segundo, conhecer algumas ideias a respeito de Deus. E terceiro, conscientizar de que Deus é amor e justiça. O texto bíblico que é a base para essa lição, está escrito no livro dos Salmos, número 19, versos de 1 a 4, e também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos do 18 ao 20. É importante que você faça toda essa leitura junto aos seus alunos de uma maneira bem dinâmica. A título de introdução, nós veremos que a existência de um único Deus em três pessoas, ou seja, a doutrina da Trindade, é um dos pilares do cristianismo. Veremos também que Deus sempre existiu, é um ser eterno, não teve início, não tem fim, mas criou todas as coisas e decidiu se revelar a nós segundo a sua vontade. Nós veremos também alguns tipos dessa revelação. Ainda a título de introdução, é importante destacar que a Bíblia Sagrada mostra a existência desse Deus. Então, sempre nós nos apoiaremos na Bíblia Sagrada para entendermos sobre o nosso Deus. Vamos então para o primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição tem por título Deus e sua existência. Então, neste ponto, é indispensável nós tratarmos sobre as duas formas de revelação de Deus para o homem. A primeira é chamada de revelação geral e a segunda de revelação específica. Na revelação geral, nós temos a grandeza da natureza. Por exemplo, a natureza como expressão, comunicação, anúncio de que existe um ser maior, soberano, nosso Deus, portanto. O comentarista diz: o Deus Criador mostrou sua existência à humanidade por meio de sua criação. Nós vemos o Salmo 19, verso 1, dizendo: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tem um louvor que diz assim: olhando para a terra, o céu e o mar, descobriria que existia um supremo ser. Então, olhando para a beleza, a grandiosidade, a perplexidade da criação, é muito irracional não enxergar um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas. A natureza, proclamando a existência de Deus, faz parte da revelação geral. Todos os homens têm acesso a isso. Todos os homens percebem isso. Embora haja pessoas que deliberadamente decidem negar a existência de Deus. Negam. Até entendem que pode existir, mas se furtam de refletir sobre e decidem tomar uma postura de não crer na existência do Criador. Por outro lado, nós vemos a revelação específica, que aí, professor, nós precisamos explicar aos nossos alunos que, diferente da natureza, que é essa revelação geral, Deus decidiu manifestar o seu Filho, Jesus, que veio aqui na Terra. Os discípulos perguntaram: mostra-nos o Pai? Ele disse: eu estive o tempo todo com vocês e não percebem? Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. A revelação específica está na pessoa de Cristo, que é o Deus encarnado para viver entre os homens, o Deus Emanuel, o Deus conosco.
E também é a Bíblia Sagrada, a revelação específica de Jesus. Porque Deus deixou as Escrituras para que nós entendêssemos e conhecêssemos tudo que Ele quis nos revelar. É muito importante também neste ponto nós tratarmos sobre a importância de se conhecer a Bíblia Sagrada, porque ela é uma revelação específica de Deus, e se nós a desconhecermos, se nós não entendermos que ela de fato é um livro de Deus, é o livro de Deus, nós podemos desacreditar, como muitas pessoas o fazem. Então nós precisamos entender que a Bíblia é o livro de Deus e entender que foi a sua revelação específica para que nós o conheçamos melhor. Deus deixou registrado no livro sagrado. Como subsídio ainda do primeiro ponto, eu quero trazer a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, na sua página 27, quando ela fala sobre o propósito das Sagradas Escrituras, dizendo o seguinte: são dois os propósitos das Escrituras Sagradas. Primeiro, revelar o próprio Deus e expressar a sua vontade à humanidade. Então, pelo primeiro, dentre outras formas de revelação, Deus graciosamente revelou a si mesmo pela palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E o segundo propósito, que é expressar a sua vontade, Deus expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas, por meio da fé em Jesus Cristo. Como diz a Bíblia, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Lucas capítulo 24, versículo 44, a declaração de fé cita, que nos diz assim: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então o Senhor Jesus é o centro das Escrituras, revelação de Deus, forma específica de revelação de Deus para que nós o conhecêssemos. Então Deus existe, se revela para a humanidade de maneira específica e de maneira geral. É isso que nós vamos tratar no primeiro ponto da lição. O nosso segundo ponto da lição tem por título Ideias acerca da pessoa de Deus. Essa lição só tem 2 pontos, professor. E aí aqui nós vamos tratar de no mínimo 4 ideias acerca da pessoa de Deus. Primeiro, ateísmo. Segundo, panteísmo. Terceiro, deísmo. E quarto, teísmo. Você pode trazer outras compreensões ou outros conceitos sobre a pessoa de Deus. Por exemplo, o conceito de transcendência. Deus é um ser transcendente, ou seja, está além do mundo físico. Ele existe para além do mundo material. E ele também é um ser imanente, que significa estar conosco, nos relacionando. Embora ele esteja em uma dimensão superior, em outro plano, ele está o tempo todo intervindo, presente conosco, como ele mesmo falou: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Seguindo os conceitos, as ideias que o comentarista nos traz, nós temos primeiro o ateísmo, que é aquela pessoa que diz não acreditar em Deus, aquela pessoa que assume uma postura de descrença total. E aqui nós vemos que é uma espécie de fuga, é negar a existência para pecar sem culpa. Se eu digo que Deus não existe, eu nego os desejos dele em relação à minha pessoa, ao meu modo de agir, porque eu digo que ele não existe. Logo, eu estou livre, entre muitas aspas, para fazer o que quiser. Aí eu anoto aqui, negar Deus para pecar sem culpa. Porque se Deus existe, eu entendo isso, quando eu me distancio dele, eu fico em dívida.
Eu estou fora, mas sei que estou em falta. Quando eu digo que ele não existe, é como se me trouxesse um alívio momentâneo. Mas isso é muito ilusório, passageiro. Mas o ateísmo não é coisa atual. Salmos 53, verso 1 já relatava isso, quando o salmista diz: Disse o nécio, no seu coração, não a Deus. Então eles negam para terem liberdade para pecar. É uma perspectiva sobre Deus que nós precisamos nos distanciar. O comentarista também traz o panteísmo, que a grosso modo é o quê? Deus sendo a própria natureza. Deus se relacionou tanto com a natureza, ele se mostrou tanto nela que ele é a própria. Então são aquelas pessoas que enxergam Deus na floresta, sentem Deus nas rochas, nas grandes montanhas, nas cachoeiras. É uma divindade que está impregnada na natureza, como se a natureza fosse Deus e não apenas obra de um Deus. É importante que nós façamos esta explicação para os nossos alunos, que diferente do ateu, o panteísta acredita que Deus se misturou com a sua criação. Crê em Deus, mas ele está misturado com a criação. Ele é a própria natureza, ele é o próprio universo. Deus é isso. Temos também o deísmo. O deísmo se baseando na perspectiva de que Deus cria todas as coisas, ele é o criador, ele não se misturou com a natureza, diferente do panteísmo, e pelo contrário, ele fica alheio a tudo que acontece na sua criação. Ele não interfere em absolutamente nada dos homens. Então os homens têm liberdade para fazer o que desejarem. Deus não intervirá na história nem nas ações dessas pessoas. Deus não intervém em nada. Ele cria e abandona a criação para eles viverem como quiserem. É outra compreensão sobre Deus. E até que, enfim, chega no teísmo, que é a que mais se assemelha a nossa. Eu digo que se assemelha, professor, por quê? Se nós fizermos uma pesquisa sobre o teísmo, é possível vermos que pode fazer referência a um Deus ou vários deuses. Então, eu digo que se assemelha na perspectiva quando leva em consideração a existência de apenas um Deus, porque nós somos monoteístas, ou seja, temos um Deus apenas. Qual a ideia do teísmo? É a perspectiva de que Deus existe, mas como disse, alguns autores do teísmo falam de deuses, mas aqui, leia-se Deus, que ele criou todas as coisas e que, diferente do deísmo, no teísmo, acredita-se que ele se envolve diretamente em sua criação. Ele atua de forma direta na história, revelando sua vontade e zelando pela sua criação. Ele está cuidando. Ele está com a sua criação. Isso não aniquila de forma alguma o livre-arbítrio. A condição de escolha do homem que Deus também, na sua presciência, onisciência e onipotência, concedeu ao homem. Isso não aflige ou não contradiz isso. Apenas ressalta que ele se movimenta na história. Ele está conosco, ele cuida, ele se revela, ele não nos abandonou como no deísmo. Então você apresenta essas visões, acrescentando outras perspectivas, outras visões, outros conceitos sobre a pessoa de Deus, como eu já falei. Você pode mais uma vez fazer uso da declaração de fé, outra vez apresento como subsídio, porque ela tem um capítulo todo destinado sobre Deus. Então você poderia fazer uso do que está escrito, por exemplo, na página 32, quando trata sobre os atributos de Deus. Atributos naturais. Deus é espírito, ele é eterno, ele existe por si mesmo, ele é invisível, ele é imutável, transcendente, como eu já falei, está fora da criação, imanente, que relaciona-se, é um ser pessoal, dentre outros atributos naturais. Tem também atributos morais de Deus. Então é muito importante, página 32 e 33 da declaração de fé, você levar para a sua sala de aula, em nome de Jesus.
Agora vamos para o nosso momento EBD. Isso mesmo, o que é o momento EBD? São aqueles 5 minutinhos que você apresenta para a igreja em um dia de domingo o que você está estudando na sua classe. Qual assunto você está abordando? Diz aos irmãos, aos jovens, o quão maravilhoso está sendo estudar essa nova lição nesse novo trimestre. Aproveita para fazer o convite para aqueles alunos que estão um pouco ausentes e eu tenho certeza que Deus tocará no coração deles em nome de Jesus. Agora vamos para mais um momento de dicas e subsídios pedagógicos. Professor, primeiro, a dica pedagógica trazida na lição. Essa dica consiste na seguinte pergunta inicial: será que alguém tem uma desculpa para não crer em Deus? E aí, em seguida, você vai apresentar que nós temos a criação, nós temos a palavra e temos Jesus que veio aqui na terra. Então, os homens são inexcusáveis. Eles não conseguem inventar desculpas, justificarem que tem alguma razão para não crer em Deus. Por exemplo, Deus, o Senhor não me mostrou de maneira clara. Não. Tem, sim, vários tipos de revelações, geral e específica, para que todo homem seja ciente. Então, quando chegar o dia do juízo, desculpas não serão aceitas, porque Deus se manifestou e continua se manifestando para os homens. A nossa dica pedagógica, agora que nós preparamos para você, trata-se de uma atividade que nós preparamos, que é o quê? É uma atividade, está aí na descrição, você vai baixar o PDF, imprimir e compartilhar com seus estudantes. É muito simples. Nós temos aí os 4 conceitos de ideias sobre Deus: panteísmo, ateísmo, deísmo e teísmo. E aí nós temos esses 4 conceitos e a explicação dos 4 conceitos. A ideia é o aluno relacionar o conceito com a sua definição, com o seu significado. E aí você entrega a atividade, o aluno faz, ao final você corrige com ele e dará tudo certo em nome de Jesus. Não esqueça de baixar aí na descrição do vídeo, vai ser muito interessante para a glória de Deus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, algum comentário caso ache necessário. Nós vamos ao ar toda quarta-feira, pós-estudo para professores de adultos com o nosso superintendente, pastor Marcos Anísio. Contamos com a participação de todos. Continue conosco aqui para a glória de Deus. Desejamos uma aula abençoada e a todos a paz do Senhor.